Seja muito bem-vindo ao nosso projeto Pílulas de Estratégia de Estudo. Você já tomou algumas pílulas de estratégia, já está bem forte, né? Melhorou o seu desempenho, mas não adianta nada você tomar o nosso remédio do plano de ação policial, do Rota Concurso e não colocar em prática. Então, olha, assista novamente, anote cada dica e coloque em prática. Não adianta nada, porque a base do nosso estudo, do plano de ação policial, que eu trabalho especialmente também, é sobre exatamente a prática, o estudo ativo. E olha, hoje a nossa pílula de estudo é exatamente de um estudo científico de William Glasser. Ele trabalhou para fazer uma diferença entre o estudo ativo e o estudo passivo. O estudo ativo e o passivo, ele realizou essa interpretação por meio dessa pirâmide. Você pode pesquisar na internet, existe esse estudo. São formas mais eficientes de aprendizado. Ler, ouvir, até mesmo observar e ver e ouvir, talvez entraria mais no estudo passivo. O estudo passivo é quando simplesmente você apenas contempla algo. Agora, se você de fato busca o aprendizado, a memorização, a fixação do conteúdo, você precisa adotar na sua rotina o estudo ativo, técnicas mais direcionadas para o estudo ativo. Olha, quando você debate, você faz, você ensina, olha a porcentagem, olha a diferença, a porcentagem de aprendizado, de fixação. Então, olha, muitos alunos, quando iniciam a sua preparação, e comigo não foi diferente, quando eu iniciei minha preparação para concursos, eu comprei 2 doutrinas, uma de direito constitucional e uma de direito administrativo. Comecei a ler, leitura fixa, grifava, e achava que estava top, né? Estava por dentro de tudo. No final do livro, já nem lembrava nas primeiras páginas, no meio, já tinha esquecido praticamente tudo. E é uma coisa muito comum. Só se você for um aluno excepcional, algo fora do comum, mas em regra, nós, seres humanos, temos essa dificuldade na memorização e no aprendizado. Então você precisa adotar técnicas mais eficientes de estudo, que é o estudo ativo. Então, se o aluno, você é o típico aluno que só fica anotando o que o professor disse, você está apenas anotando. Transcrever não é resumir. Iremos ter uma pílula específica de estratégia de estudo sobre resumos. Transcrever não é resumir. Então, se você apenas está transcrevendo e passando a limpo, é um estudo passivo. Se você está apenas sentado, está me assistindo, cruzou os braços, ou mexendo no celular, desconcentrado, se você não consegue explicar para algum colega ou para um parente seu, 10 minutos depois que você aprendeu, imagine daqui uma semana, daqui um mês, ou daqui um ano, quando você fazer sua prova, quando você for prestar o seu concurso. Então você precisa buscar uma memorização de médio a longo prazo. Essa de curta duração, ou até mesmo você não tiver concentração nenhuma, você não vai ter uma baixa produtividade. Não é o nosso objetivo. Você não deve se enganar nos seus estudos. Você precisa adotar técnicas mais ativas de estudo. Olha, tem um site chamado Que Concursos. Quando eu descobri esse site, alguns anos atrás, eu resolvia muitas questões. Muitas. Se você pesquisar meu nome, Jorge Florencio, no Que Concurso, você vai identificar uma quantidade de questões resolvidas, 27 mil questões resolvidas. E olha que eu já zerei essas estatísticas 2 vezes. Eu deveria ter um pouco mais de 40 mil questões resolvidas só nessa plataforma, fora os livros de questões comentadas, então, que eu já realizei. Então, se você busca um estudo mais eficiente resolvendo questões, é a prática. Já chegou uma época na minha preparação para concursos que eu ficava mais na leitura e eu comecei a ter um declínio nos meus resultados. E observei que você não precisa saber de tudo para ser aprovado, você precisa estudar, dar atenção para aquilo que de fato é importante e massificar. E quando você já tem um foco específico, você precisa agora identificar aquela banca que presta muito, que é muito contratada para aquele concurso, e você resolver muitas questões daquela banca. Você vai precisar conhecer e ser um especialista. Isso está no meu e-book gratuito, um especialista em resolução de questões daquela banca. Você vai conhecer o perfil daquela banca, o perfil de abordagem, de cobrança. E olha, quando você resolve, você faz, olha a porcentagem de aprendizado, 80%. Agora, se você só fica lendo, vou ficar só lendo um livro, uma doutrina, vou ficar só lendo o que o professor explicou, as chances são mínimas de memorização. Se você não anotar e você não continuar dando continuidade nos estudos, com o tempo você vai esquecer. No meu e-book tem um estudo lá de memorização, a curva do aprendizado, que você vai esquecendo, a curva do esquecimento. Então, no seu estudo, claro que leitura é importante, claro que é importante, assistir aula é importante, seja por vídeo ou presencial, você precisa ter uma base inicial para você internalizar o conteúdo. Vai passar limpo, vai anotar, depois você pode conferir
confeccionar seus resumos mais diretos e objetivos. Calma que eu vou explicar sobre resumo, mas a prática é essencial. Essa pílula de estudo, de estratégia de estudo, eu quero demonstrar para você a importância do estudo prático, do estudo ativo. Resolver questões. Eu diria que o ideal é que você consiga separar seu tempo disponível. Se você tem, sei lá, 3 horas por dia, 50% e 50%, 50% de teoria e 50% de prática de resolução de questões. Você precisa resolver muitas questões. E como que você vai resolver questões? Olha a diferença. Se você ficar só lendo seus cadernos, estou lendo o caderno, estou estudando. Chega na prova lá, você nem lembra mais. Você precisa praticar. Porque as bancas se repetem muito, elas repetem as questões. Então, olha, pratique muito, resolva muitas questões. Como que você vai resolver as questões? Um estudo direcionado para aquele tópico. Por exemplo, dou aula de Direito Constitucional aqui no Rota Concursos, aí dei uma aula lá, sei lá, Direitos Sociais. Você vai estudar a teoria, vai resolver muitas questões depois no site que é concurso, se você for membro do site que é concursos, ou um livro comentado, não sei. O importante é você resolver questões. Por que comentadas, professor? Porque você vai estudar a questão, você simplesmente não vai testar o seu conhecimento. Você vai massificar aquele assunto. Se você estudou, naquele momento, direitos sociais, em direito constitucional, esse tópico, você precisa agora massificar aquele assunto. Resolver questões da sua banca, que de fato é a mais contratada, você vai fazer um estudo pretérito anterior das bancas contratadas para aquele concurso, que é o seu foco, e observar e filtrar, resolver apenas questões daquela banca e conhecer o perfil de abordagem, o nível de profundidade. Resolveu a questão? Só direitos sociais, você precisa massificar o assunto. 15 a 20 questões, massifica o assunto, resolve a questão. Leitura do comentário, vai ler o comentário, num livro comentado, no site que é concursos. Por quê? Você vai estudar a questão. Resolver a questão, errei por quê, acertei por quê. Deixa eu ver aqui os comentários. Viu um comentário interessante? Anota no seu resumo, complementa o seu caderno. Porque os cadernos, eles precisam ser sempre complementados. Eu confesso para você que meu resumo, meus cadernos, eu complementei ele até, acho que 1 dia, 2 dias antes da minha prova oral de delegado federal. Então, complementei, vi uma informação interessante em um material que eu adquiri e complementei. Então, o resumo sempre precisa ser complementado. E resolver questões é importante, porque você vai colocar seu cérebro para praticar. Se você for o típico aluno que você só fica lendo, e quando você começar a resolver questões, estudar um estudo mais prático, olha, eu tenho um aluno que falava para mim, professor, nossa, agora parece que agora que meu cérebro está forçando tanto, que eu estou até cansada, agora que eu aprendi a estudar, porque não resolvia questões, não praticava. Olha a diferença, quem só fica lendo. Olha a diferença, a evolução, olha a vantagem de fazer. Agora, se tem um assunto que você tem muita dificuldade de resolver questões, anota ele, cria uma lista de vulnerabilidades que você tem dificuldade e estuda para apresentar para alguém. Qual que é a minha sugestão na nossa técnica aqui exatamente do estudo ativo e passivo? O estudo passivo é necessário, você precisa ler, você precisa ouvir, precisa ver para anotar no seu caderno, mas você precisa associar ao seu estudo passivo técnicas do estudo ativo. Como, professor? Vai anotar? Anotou no seu caderno lá, no seu caderninho? No final, você vai criar diversas perguntas. Quais são os direitos sociais? Quais são os direitos que são estendidos para doméstico, por exemplo, para o empregado doméstico? Por exemplo, a teoria da reserva do possível. Crie diversas perguntas sobre aquele tópico no final do seu resumo, porque você vai inserir técnicas ativas no estudo passivo. Quando você for voltar no seu conteúdo, você for estudar, a primeira coisa é você ler aquela pergunta. O que é um direito social? Você tenta responder mentalmente. Respondeu mentalmente, olha seu resumo, qual que é a resposta. Então, seu resumo, você precisa criar uma lista de perguntas. Isso é muito eficiente, é uma técnica muito eficiente. Você vai criar uma lista de perguntas para o seu tópico. Direito constitucional, poder judiciário. Vai criar diversas perguntas para cada tópico. Uma lista. 20, 30, sei lá, coloca. Cada pergunta, ela precisa ter a resposta no seu caderno. Antes de você ler seu caderno, você precisa ler a pergunta primeiro e vai responder mentalmente. Ou em voz alta, explica para algum colega, depois olha no seu caderno. Vai chegar um momento que você vai conseguir atingir uma memorização tão perfeita que, olha, não vai ter prova para você, vai passar em tudo. Associou uma técnica interessante e ativa no seu estudo passivo, muito eficiente. Resolver questões. Não fica só resolvendo questões, não, uma lista de questões. Vou resolver uma questão aqui, outra lá. Nem olha o comentário, não olha nem o porquê você acertou ou errou. Negativo. A partir de agora, quando você for resolver uma questão, quando você fazer a leitura, não escolhe de forma aleatória, não. Tá errada. Por quê? B, tá errada também.
Por qual motivo? Você precisa justificar para o seu cérebro por que você não está escolhendo aquelas opções. Você vai responder e vai chegar nas respostas por eliminação. Chegou na resposta por eliminação, marcou lá, seja no seu livro comentado, ou no site que concurso, ou um outro site que você escolha para resolver questões. Porque a ideia é essa, é meio a meio, teoria e questões, precisa casar junto. Olha os comentários, imediatamente, resolveu? Olha os comentários, verifica o que é interessante, complementa o seu resumo, entende o porquê você acertou ou errou. Não adianta nada você acertar no chute quando você estiver em casa e na prova você errar. Você precisa estimular o seu cérebro para se perguntar, para pensar mesmo. É um estudo ativo que vai te ajudar a fixar. Então resolver questões é assim, é justificar item por item, o certo ou errado, porque você vai justificar para você, vai tentar se convencer. Eu quero ver se você é um bom advogado. Vai tentar se convencer se está certo ou errado, vai ler os comentários, ok, passa limpo. É uma técnica muito eficiente também na resolução de questões. E sempre massifique o assunto. Estudou um tópico, agora vamos para a questão. Vamos resolver 15 a 20 questões daquele assunto. Não adianta nada você resolver uma lista, um simulado, e depois nem conferir, e também de assuntos aleatórios, você não está estudando. A ideia não é testar o seu conhecimento, a ideia é você estudar a questão. Porque, olha, se você quer passar uma prova no concurso público, você não precisa ser um professor em alguma disciplina, você precisa passar, você precisa ser bom em resolver questões. Se você tem dificuldade com redação, você precisa treinar a escrever. Se você tem dificuldade com a prova oral, igual quem busca um concurso que tem prova oral, juiz, promotor, delegado de polícia, você precisa saber falar. Então você precisa antecipar o seu resultado. O que você precisa fazer para obter aquele resultado? Se você quer tirar um CNH, você quer ser motorista, você precisa treinar a dirigir numa autoescola. Se você quer ser bom na natação, você precisa nadar. Se você ficar só na teoria, você não vai obter o resultado satisfatório, porque a ideia é praticar. Praticar é uma forma ideal de fixação. E o mais importante, você estuda para resolver questões. Você é aprovado resolvendo questões. Então, por que você tem resistência? Alguns alunos, talvez não você, mas alguns falam, não gosto de resolver questões. Por medo. Tem muitos alunos que têm medo de resolver questão. Eu tenho medo de errar. Essa questão é muito difícil. Negativo. Começa a praticar. Resolve sem medo de errar. Sem consultar. Resolve na tora, na vontade mesmo. Vamos ver se eu sei. Resolveu? Vamos conferir. Olha, o momento de errar é esse. É fora da prova. No dia da sua prova, você já está tão condicionado a resolver questões, que é algo tão automático, o pessoal está coçando a cabeça, desesperado, você está resolvendo na maior tranquilidade, na paz, que vai dar certo. Então, vai nessa dica, vai nessa onda aí que vai dar certo. Estou com você. Resolveu questões, a técnica de revisão também é muito prática, que eu expliquei para você. E outra coisa, uma informação que eu lembrei agora, é exatamente quando você for estudar, quando você for ler alguma coisa, se você tem um hábito por estudar por PDF ou livro, toda vez que você estudar algo, sempre leia com a intenção de explicar para alguém. Não, professor, eu não gosto de explicar para ninguém, não. Eu sou solitário, gosto de estar sozinho. Não estou pedindo para você explicar para alguém, não. Estude com essa mentalidade. Estude com aquela intenção de explicar para alguém. Eu sou professor, eu confesso para você. Tem alguns assuntos que você estuda, que você ensina para algumas pessoas, que a fixação é outra. É outra. Tem assuntos que você trabalhou em sala de aula, você explicou, o aluno não lembra mais. Você lembra depois, de muito tempo, uma aula que você deu, sei lá, 2, 3 meses atrás. Se você é professor que me assiste, ou um concurseiro professor, você sabe disso. Quando você estuda para dar aula, porque, olha, você trabalha o método mais eficiente de aprendizado, você está ensinando. E para você ensinar, você precisa, no mínimo, compreender. E quando você estiver estudando, você que não é professor, está focado apenas no seu concurso carreira policial, você precisa estudar para explicar para alguém. Olha, eu leio alguma frase, estou estudando e prestando atenção. Olha, eu preciso explicar para alguém. Se você condicionar o seu cérebro para aprender dessa forma, que você de fato precisa explicar para alguém, você terá uma chance maior de absorção, de aprendizado. Porque se você só estuda de uma forma muito mecânica, está só lendo por ler, fingindo que está estudando para concurso, qual é a sua fixação? O que você espera de aprendizado? Se naquele momento, depois que você fechou o livro, você não lembra de nada, ou de poucas coisas, imagina que uma semana, 2, um mês. Então, olha, técnica eficiente, aplique. Olhe muito bem para essas 3 palavras: debate, fazer e ensinar. Preste atenção, tente aplicar essas três técnicas no seu estudo. Deixe o estudo passivo um pouco de lado. Eu sei que ele é necessário, mas você precisa casar, unir o estudo passivo com as técnicas de estudo ativo. Eu mencionei algumas.
técnica de perguntas nos seus materiais, que você vai responder mentalmente. Quando você for resolver questões, você precisa se justificar, você precisa pensar. Debate com você. Prove para você que você está certo. Complemente seus cadernos. Se você for ler algum material em PDF, estude para ensinar para alguém. Para ensinar, você está ensinando. Mesmo que você não for ensinar, de fato, for ensinar propriamente dito para outra pessoa, mas estude para ensinar. Olha, eu preciso ensinar. Se você condicionar dessa forma, você, opa, isso aqui eu não entendi, deixa eu voltar aqui. Você vai voltar, você vai ler, você vai mudar de parágrafo ou de linha quando você entender. Porque você está estudando para explicar para alguém. Você precisa internalizar a informação, porque só explica quando você sabe. Estou errado? Então, olha, é uma técnica muito eficiente. É sério, aplica essa técnica. Eu falo para você por experiência própria que, principalmente na minha prova oral da Polícia Federal, eu treinei muito. E alguns colegas que ainda não tinham chegado nessa etapa falaram, não, basta você ler, ver videoaula, você precisa saber de um monte de informação. Pelo contrário, você precisa praticar. Então, olha, se você tem dificuldade com redação, dificuldade com resolução de questões, com prova oral, tem medo, você precisa praticar. Vai sem medo, pratica. Porque a prática ela vai desenvolver um hábito tão saudável. Eu até aconselho que você realize a leitura de um livro chamado O Poder do Hábito. Ele é um livro muito conhecido, muito bom. Ele vai ensinar que o hábito ele acontece de uma forma tão automática no dia a dia que vai ser internalizado. O estudo, por que não internalizar o estudo? A forma de aprendizado? Porque é o seguinte, você observou que quando você escova o dente, ou você dirige para um cursinho ou para um outro lugar, é uma forma tão automática, você está pensando em outras coisas, porque no início você teve um pouco de resistência, um pouco de dificuldade no aprendizado, mas depois que você internalizou aquele aprendizado, aquele hábito, ele vai se tornar uma rotina tão normal para você, porque o nosso cérebro é uma máquina tão perfeita que ele vai poupar energia. Ele é uma máquina tão perfeita que a partir do momento que você aprende aquele hábito, ele vai se tornar automático, ele vai poupar energia. Você não precisa tomar decisões, apenas execute. Então, se você vai estudar hoje, amanhã ou depois, não fica pensando, não tome várias decisões, não. Eu vou estudar negativo, coloca um horário específico. Vou começar a estudar, vou aplicar estudo ativo, preciso já aplicar a técnica do estudo ativo quando eu vou fazer uma leitura de uma questão, ou até mesmo a resolução de uma prova. Sempre técnicas ativas. Condicione o seu corpo, o seu cérebro para estudar de uma forma, de um hábito saudável, um estudo ativo, prático. Isso aqui é ciência que funciona. Olha, 95% dos meus alunos, talvez mais, que aplicaram técnicas ativas no estudo, obteram melhores rendimentos nos estudos. E olha que eu já tive a oportunidade de trabalhar com muitos alunos. Se você já leu meu e-book, ou entra no meu site, no Plano de Ação Policial, você vai se deparar com diversos elogios da metodologia, agradecendo, vários feedbacks. Então, olha, a gente tem aquele hábito de imaginar que o estudo, ele é apenas passivo, vou ficar só na leitura, sabe? Não é assim, você precisa praticar mais, utilizar técnicas mais ativas, que quando você coloca técnicas mais ativas no seu estudo, você consegue absorção maior, você sente que você está aprendendo. Faz o teste, você vai mandar para mim. Manda para mim lá no meu Instagram, prof.jorgeflorencio. Professor, testei e deu certo. Ou se não deu certo, você participa de uma minoria que não deu certo, manda também uma sugestão. Porque, olha, estou gravando esse vídeo, conversei com o pessoal do Rota Concurso, aplicamos em diversos alunos, talvez centenas de alunos, nessa casa de centenas de alunos, e deu muito certo. Por que você não vai dar certo? Por que você vai ser diferente? Então aplique essas técnicas do estudo ativo, isso aqui é ciência. Do William, que estudou isso aqui já tem muitos anos atrás, que eu apliquei nos alunos, outros professores ensinam. Então estude de uma forma mais inteligente, um estudo mais ativo, porque olha, material todo mundo tem acesso. Agora, se você tiver estratégia, se você tiver vontade e você tomar todas as pílulas de aprendizado, você terá maior produtividade e maior rendimento, que o nosso objetivo é encurtar a sua aprovação. Então, olha, toma essa pílula, descansa um pouco, que temos mais algumas. Até a próxima.